Paz do Senhor Jesus a todos vocês. Um certo comandante estava juntamente com os seus soldados, escondido numa caverna, numa montanha, e de repente ele manifesta seu desejo, dizendo o seguinte: quem me dera pudesse tomar da água que está junto à fonte da minha cidade. Eles estavam longe da cidade. Daquela montanha até a cidade havia um vale, e no vale estavam os inimigos fortemente armados. E 3 soldados do exército desse comandante, quando ouvem o seu chefe balbuciar esse desejo, eles saem sorrateiramente e vão até a cidade, preparam uma vasilha, enchem daquela água e voltam ao seu comandante e lhe entregam aquele vaso de água. Quando aquele homem soube daquilo que os seus soldados haviam feito, haviam transposto a guarnição dos inimigos, ele apresenta aquela água, ergue diante de Deus e começa a derramar aquela água. Os seus 3 soldados valentes ficaram certamente estupefatos com aquela atitude, mas de repente aquele comandante disse o seguinte: longe de mim beber da água que custou a própria vida dos meus soldados. Longe de mim. É como se eu fosse desprezar a atitude desses homens. E ele oferece aquela água em adoração a Deus. Essa é uma história bíblica. Esse comandante se chamava Davi. Os seus 3 soldados eram 3 dos seus valentes. Davi, em todo o seu exército, ele tinha 37 valentes, os homens mais valorosos do exército. E 3 deles que fizeram essa atitude. Davi estava na caverna de Adulão. A guarnição do inimigo eram os filisteus. A fonte ficava próximo a Belém, a cidade de Belém. E você encontra essa história na Bíblia Sagrada. Se fosse no seu caso, você beberia essa água? Davi é chamado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Mas ele não é chamado um homem segundo o coração de Deus porque simplesmente na sua infância e adolescência, no cuidado das ovelhas do seu pai, ele matava ursos e leões. Ele não é chamado um homem segundo o coração de Deus, porque quando foi rei, ele fez de Jerusalém a capital mais poderosa da época. Ele ampliou o território, desde o Egito até o Golfo de Acaba. Os seus soldados chegaram a ter um contingente de 1,5 milhão de soldados durante o seu reinado. O seu reinado é chamado como a Idade de Ouro de Israel. Mas Davi não é chamado de um homem segundo o coração de Deus por causa dessas coisas. Esse é o programa Uma Palavra pela Palavra, que eu disponibilizo todas as sextas-feiras a partir das 21 horas aqui no meu canal no YouTube. E eu peço a sua gentileza, caso você ainda não o tenha feito, que faça a sua inscrição, assista as mensagens aqui que eu posto regularmente, louvores também. Pois bem, Davi não foi chamado um homem segundo o coração de Deus por causa de todas essas proezas, por causa da sua valentia, por causa de ser um forte guerreiro, de ser um homem sábio. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus, porque ele era um perfeito adorador. Essa sua atitude em renunciar de tomar aquela água nos mostra que a vida de um verdadeiro adorador não consiste em atos isolados, em momentos oportunos, de bênçãos, de prosperidade, de saúde, mas Davi em todas as circunstâncias como essa, longe da sua cidade. Os inimigos estavam interceptando o caminho, mas ele pela água e derrama diante de Deus, oferecendo diante de Deus como adoração, como renúncia. E essa é uma lição para nós. Uma vida de adoração a Deus é uma vida de renúncia à nossa própria vontade, aos nossos próprios desejos, aos nossos próprios anseios. E Davi, quando escreve o Salmo de número 34, no verso 1, ele diz o seguinte: louvarei ao Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo haverá palavras de louvor na minha boca. Davi, quando escreve este Salmo, ele estava deixando uma lição para todos nós, que uma vida de adoração, ela tem que ser realizada, tem que ser vivida, independentemente das circunstâncias que nos cercam. Eu não sei qual é a sua situação nesse momento, você como um cristão, uma cristã, um servo de Deus.
uma pessoa que acredita em Deus, que crê na Bíblia Sagrada, que gosta de adorar a Deus, que gosta de louvar a Deus, mas quem sabe por causa da circunstância que você está vivendo, de adversidade, de perseguição, de angústia, de dúvidas, de anseios, de aspirações que muitas vezes você não vê uma resposta. Este é o momento exato em que você deve adorar a Deus. O Salmo 34, no verso 1, Davi está nos dizendo: louvarei ao Senhor em todo o tempo. É interessante também que esse Salmo 34, ele foi escrito num contexto em que Davi estava fugindo, o próprio rei de Israel chamado Saul. A Bíblia diz que ele foge de Saul porque Saul o havia ameaçado de morte, e ele chega numa cidade de filisteus também, e lá ele estava no meio das pessoas, lá no meio dos servos, ali junto ao rei, e de repente alguns servos ali do rei Aques diziam o seguinte: esse moço que está aí conosco não é Davi, lá de Israel? Não é aquele a quem se fazem louvores e cantos dizendo que Saul, o rei, matou milhares de soldados e Davi, matou 10 milhares de soldados? Não é esse Davi o guerreiro, o vencedor, o valente? E quando Davi percebe que a sua vida estava em risco neste contexto, a Bíblia diz que ele se faz de doido. Você encontra esse texto lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versículos 10 a seguir. Leia depois. Davi se faz de doido, ele começa a deixar escorrer a saliva pela sua barba, começa a se esgravatar ali nos batentes da porta, porque ele viu que as coisas podiam ficar piores para ele. E de repente o rei seguinte: já não existem aqui muitos doidos aqui na nossa cidade, aqui entre nós, para que vocês tragam mais um doido ainda aqui, como esse moço? E Davi foi poupado naquela ocasião. E aí ele escreve o Salmo 34, dizendo: louvarei ao Senhor em todo o tempo, porque ele me ouviu o clamor, ele me livrou, ele viu as minhas angústias. E no verso 3, quando você lê o Salmo 34, ele fala o seguinte: ele nos faz um convite dizendo: engrandecei ao Senhor comigo, exultemos ao Senhor nosso Deus. Davi nos convida a exultarmos a Deus, a adorarmos a Deus, a louvarmos a Deus, a manifestarmos a nossa adoração a Deus através do louvor, independentemente das circunstâncias. Eu não sei qual é o seu contexto, mas leia o Salmo 34 e adore a Deus. Ele vai te ouvir, ele vai te atender, ele vai te livrar. Ele verá que a sua vida é uma vida de renúncia, uma vida de louvor independente das circunstâncias, e que nós aprendamos como Davi essas lições maravilhosas, que a nossa vida de adoração. E quando você estuda sobre Davi, dos 150 salmos que existem na Bíblia, 73 foram atribuídos a Davi, e você percebe que estes salmos, assim como 34, foram escritos em circunstâncias as mais diferentes possíveis. Quando estava na caverna fugindo, quando estava sendo perseguido, quando estava no campo cuidando das suas ovelhas, quando estava no trono, em momentos de inverno, em momentos de verão, em outras palavras, em momentos de bonança, mas também em momentos de perseguições, de adversidades, de enfermidades, de incompreensões. Davi tinha uma vida verdadeiramente de adoração a Deus. É por isso que ele é chamado um homem segundo o coração de Deus. Que Deus os abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. Eu quero orar nesse instante, abençoar a sua vida, e que você medite nessa palavra, compartilhe essa palavra, leia esses textos que eu lhes falei nessa ocasião. Salmo 34, 1 Samuel capítulo 21, e você verá que Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Um forte abraço. Ore comigo nesse instante. Senhor, meu Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade, pela tua palavra que nós meditamos nesta ocasião, que nós devemos seguir o exemplo de Davi, um exemplo de adoração independentemente das circunstâncias. Que a tua boa mão esteja estendida para todos nós, a esses que me ouvem nesse instante, que oram comigo. Eu quero pedir uma bênção especial, uma bênção, Senhor meu Deus,
de saúde, de cura, de milagres, de porta aberta, que tu possas responder os teus filhos de uma forma poderosa e abundante, que eles possam também te louvar em quaisquer circunstâncias. Pai, continua conosco, nos sustentando com a tua graça e com o teu amor. No nome de Jesus, o teu Filho, eu te peço. Amém. Que Deus os abençoe. Inscreva-se aqui no canal. Se você quiser deixar uma observação, um comentário aqui abaixo, eu tenho certeza que será de muita edificação para muitas pessoas. Um forte abraço, até a próxima.